Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Paciências, tá? Eu sou a professora Rayane, professora de ciências, e aqui vão ser postados vídeos referentes às nossas aulas, tá certo? Então, vamos começar. Então, pessoal, vamos começar falando sobre o capítulo 1 do seu livro, que é sobre diversidade de organismos relacionados à saúde e associados à saúde, tá? E a gente tem que ter noção que diariamente nós estamos interagindo com outros organismos. Claro, vocês já devem ter percebido isso. Mas nós nunca estamos sozinhos, tá? É uma frase para vocês levarem para a vida de vocês. Porque mesmo sozinho, você está acompanhado. Como professora, vai me assustar de jeito nenhum, tá? É porque dentro da gente, tá? Assim como no interior de outros indivíduos, de outros organismos, existem outros organismos, tá? Mas não se preocupe que daqui a pouco eu vou explicar, tá? Só para a gente começar a entender, tá? E essa interação pode ser com indivíduos macroscópicos, ou seja, em estruturas, indivíduos que nós podemos ver a olho nu. A gente fala isso quando não precisa utilizar essa ferramenta aqui, esse instrumento que se chama microscópio, tá? Esse instrumento nós utilizamos para observar indivíduos microscópicos, como bactérias e vírus. E normalmente, diariamente, nós estamos tendo interação com esses indivíduos macroscópicos e microscópicos. Primeiro, vamos começar falando um pouco sobre vírus, tá? Que está em alta falar sobre vírus, tá? Vírus são estruturas compostas, basicamente de material genético, tá? Aqui nós podemos ver o DNA, no caso aqui é um vírus de DNA, envolto por uma capa de proteínas, que a gente chama de capsídio, tá? Normalmente, quando tem essa junção dessa parte de núcleo, onde fica o DNA, com essa estrutura de proteína, a gente chama de núcleo capsídeo, tá? Os vírus não são seres vivos, pelo amor de Deus, não são seres vivos. Por quê? Qual é o principal requisito para ser vivo? É ter célula, certo? E os vírus, eles não possuem células, possuem uma estrutura que guarda o material genético. E eles são parasitas obrigatórios. Eles não têm célula, repare que inteligentes. Eles não têm células, mas eles necessitam de células para se replicar, tá? Aqui a gente pode ver um exemplo de bacteriófago, que é um vírus que infecta vegetais, tá? Plantas e tudo mais. E aqui o famoso SARS-CoV-2, que é o responsável pela Covid-19, certo? Só para mostrar que existem diferentes estruturas de vírus, tá bom? E então, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre a replicação viral. Como assim replicação viral? Nada mais é do que como um vírus ele consegue se multiplicar dentro das células, tá? Vamos pegar o exemplo do SARS-CoV-2, que é responsável pela doença, a corona, tá? A Covid-19. Por exemplo, uma pessoa que está contaminada com o vírus em um ambiente fechado, essa pessoa está sem máscara e essa pessoa espirra ou essa pessoa está falando. Quando você fala, você está liberando algumas gotículas e essas gotículas têm um vírus. E quando espirra, vixe, é meio mundo de gotícula, meio mundo de SARS-CoV-2 espalhados no ambiente, certo? Primeiro tem que ter a liberação no ar desses vírus, entendeu? Pronto. Aí você lá está sem máscara ou pegou em uma superfície que está contaminada e levou aos olhos, levou à boca e tudo mais. Ou seja, você se contaminou com esse vírus. O que vai acontecer? Esse vírus, ele vai procurar uma célula, mas é qualquer célula? Não, ele vai procurar as células do sistema respiratório lá no pulmão. Esses vírus vão se alojar. Chega lá o vírus,
olha, achei uma célula boa. Entra nessa célula, aqui, ó, entra na célula e ele vai usar toda a maquinária da célula. Ele vai enganar a célula do seu pulmão. E vai começar a fazer o quê? Essa célula, ela vai ficar hipnotizada, tá? Ela vai ficar sob comando desse vírus e ele vai começar a produzir várias partezinhas do vírus. E o que vai acontecer? Quando tiver assim de vírus dentro dessa célula, um vírus infectou uma célula, dentro dessa célula vão se formar milhares de vírus, tá? O que vai acontecer? Essa célula, que antes estava saudável, ela vai se romper. Quando ela se rompe, ela perde função. Por isso que as pessoas que são contaminadas com o SARS-CoV-2, elas têm problemas respiratórios, tá? É uma síndrome respiratória. Porque esses vírus, eles vão degradar as células do pulmão e as pessoas vão ficar com o pulmão comprometido, levando, no caso mais grave, a intubação. Entendeu? Então, pessoal, aqui tem uma tabela que reúne as principais doenças causadas por vírus. Na verdade, as mais comuns, principalmente aqui na região Nordeste, e a Covid-19, porque estamos vivendo em uma pandemia, tá bom? A gripe e a Covid-19 nada mais é do que você se expor ao vírus que resultará nessa doença. No caso da gripe comum, o vírus influenza. E no caso da Covid-19, o SARS-CoV-2, mais conhecido como coronavírus, tá? E como a gente pode evitar? Lavar bem as mãos, usar máscara, evitar aglomerações, se vacinar. É redundante, é chato, a gente sempre está falando, mas a gente continua em pandemia. E vocês podem observar que as pessoas não estão seguindo os protocolos sanitários, tá? E o único método cientificamente comprovado contra a Covid-19 para combatê-la, além dessa profilaxia, né, que a gente ia evitar, é a vacinação. A única, não tem outro remédio que combata a Covid-19, certo? E aqui embaixo tem a dengue, febre amarela, zika, chikungunya. Essas doenças são bastante comuns aqui. Aqui no Nordeste, aqui em Alagoas, são bastante comuns, tá? E é o resultado pela picada do mosquito fêmea Aedes aegypti, tá? Acredito que vocês já devam ter ouvido falar, tá? Mas não é qualquer mosquito. O mosquito, tá? O mosquito, ele tem que estar contaminado, ele tem que estar contaminado. Não é qualquer Aedes aegypti que tenha o vírus da dengue, o vírus da febre amarela, o vírus da zika, o vírus da chikungunya, tá? Esse vírus, esse mosquito, ele se contamina ao picar uma pessoa que já está contaminada, entendeu? Por isso que normalmente em uma casa todas as pessoas ficam doentes em um mesmo período de tempo, tá? Porque os mosquitos vão se contaminando, tá certo? E um vírus que é bastante agressivo, tá? Bastante. Até hoje não existe vacina, mas ainda tem estudos trabalhando com a vacina. É o vírus do HIV. O vírus do HIV que resulta na AIDS, tá, gente? A gente tem que entender que o vírus, ele causa a doença, tá? A AIDS. Nem todo mundo que tem AIDS, tá? Ele vai ter sintomas graves e tudo mais. Quando você toma o remédio, quando a pessoa que tem HIV toma o remédio constantemente, ele vive normalmente, tá? Só tem que ter mais alguns cuidados e sempre tomar um remédio normalmente, tá? E como pode evitar, tá? A exposição ao vírus, ao HIV. Usar preservativo, tá? Em relações sexuais, evitar o contato, tá? Com sangue contaminado, também não é comum, tá? Mas pode ocorrer a transmissão com pessoas que compartilham agulhas,
por pessoas que recebem sangue contaminados, tá? Hoje em dia, quando há a transfusão de sangue, o Hemoal, por exemplo, ele estabelece rígidos padrões, tá? De seleção para que não haja esse contágio, entendeu? Não, porque senão as pessoas vão ficar com medo de receber transfusão. Mas há a detecção, tá, do vírus antes que você receba a transfusão de sangue, tá certo? Inclusive, quem for maior de 18 anos, ou os pais, fale com seus pais para irem doar sangue, porque os bancos de sangue estão em baixa, minha gente. Vamos doar sangue, tá bom? Tá, e vamos falar agora sobre as bactérias. Professor, o que são as bactérias? A gente sempre ouve falar em bactéria, mas o que são, tá? São organismos unicelulares, ou seja, só tem uma célula, como o nome já diz, e são procariontes, tá? São células que são procariontes, ou seja, não possuem um núcleo organizado, tá bom? O núcleo, o material genético, fica disperso no citoplasma. E a alimentação podem ser heterotróficas ou autotróficas. Professor, o que é isso? Pelo amor de Deus. Heterotróficas. Heterotróficas quer dizer, hetero quer dizer diferente, tá? Hetero quer dizer diferente. Ou seja, eu preciso buscar o meu alimento. Enquanto autotróficas, auto quer dizer autossuficiente. Eles conseguem produzir seu próprio alimento, que são, no caso, as bactérias fotossintetizantes. Tá? Como aqui vocês podem ver, existem alguns tipos de bactérias. São as fotossintetizantes, que elas absorvem CO2, tá? Que é o dióxido de carbono. As decompositoras, que vão degradar a matéria orgânica, a liberação, e vão liberar nutrientes no ambiente. Tem bactérias que estão presentes em raízes de plantas, para que as plantas consigam absorver nutrientes, tá? Então, existe essa associação de plantas e bactérias de forma positiva. E a microbiota, tá? Que são consideradas bactérias boas, presentes no interior dos indivíduos. E as bactérias parasitas, que causam doenças. Aqui a gente pode ver a reprodução das bactérias. Normalmente ocorre, né, por fissão binária. Como ocorre, professor, essa fissão binária, pelo amor de Deus? Uma bactéria, tá? Uma bactéria, a gente pode ver aqui, unicelular, ela vai duplicar o seu DNA, vai passar por expansão e então vai se repartir, originando outra célula idêntica. Ou seja, de essa bactéria considerada mãe, essa bactéria mãe, ela vai se multiplicar e vai gerar duas. Essas duas vão gerar quatro vão gerar 8 e assim sucessivamente, tá? E aqui tem uma associação. Qual é a associação de bactérias com a saúde humana? Pode ser classificadas bactérias como benéficas ou patológicas, tá? Patológicas quer dizer que causam doenças. E as benéficas são as que participam da nossa microbiota, que vão ajudar na absorção de nutrientes e impedem o estabelecimento de bactérias patológicas, tá bom? Aqui nesse quadro a gente pode observar algumas doenças, a bactéria que causa, o tipo de contágio, o sintoma, prevenção, tratamento e algumas observações, tá bom? Só eu quero chamar a atenção, tá? A gente tem bactérias dentro da gente que se chama microbiota, tá? Um conjunto de bactérias, tá? Bilhões de bactérias. Quando a gente faz o uso discriminado de antibióticos, tá? Sempre fala isso na TV, que não pode utilizar antibióticos sem prescrição médica e tudo mais. O que acontece? Quando você tá com alguma, ou você acha que tá com alguma bactéria, aí
a vizinha fala assim: olha, fulano, funcionou comigo aqui esse antibiótico, né? Aí você pega e vai tomar um antibiótico. O que vai acontecer? Essas bactérias boas, elas vão morrer também. Elas vão morrer. Vai matar a bactéria, pode matar, né? Às vezes nem mata. A bactéria que está causando o seu desconforto, mas vai desregular a sua microbiota. Aí o que vai acontecer? Vai-se embora meu mundo de microbiota. Aí começa a dar problema. Meu Deus do céu. Você tem a possibilidade de ter doenças piores do que você tinha, do que aqui você tinha, sabe? Então, minha gente, cuidado com os antibióticos. Sempre fale com a família de vocês para o uso indiscriminado dos antibióticos, certo? E os fungos? O que são os fungos? Os fungos são organismos procariontes, tá? Assim como as bactérias, são heterotróficos, tá? Não conseguem produzir o próprio alimento, podem ser unicelulares, como no caso de leveduras, tá? Tem uma levedura que é muito importante, que está no nosso café da manhã, tá? Que é a Saccharomyces cerevisiae, que é essa levedura, ela faz com que o pão fique fofinho, que ocasiona o processo de fermentação, tá? É só a título de curiosidade. Ou esses fungos podem ser pluricelulares, no caso dos cogumelos, tá? E existem fungos decompositores, sabe aquela fruta que fica lá na fruteira, fica mofada, que a gente chama de mofo? Aquilo é fungo, tá? Mas, claro, a gente perde, né? Mas eles são essenciais na decomposição de, de materiais orgânicos. E quando eles decompõem o material orgânico, ele vai liberar no ambiente nutrientes, tá? Deixando principalmente o solo bastante fértil. E também tem os fungos para a alimentação, como os cogumelos. Alguns cogumelos, nem todo cogumelo é comestível, viu, minha gente? E fungos patológicos que causam doenças, tá? E esse moço aqui, muito esperto, tá? Ele foi responsável pela descoberta da penicilina, que foi o primeiro antibiótico, tá? Essa penicilina é um efeito do fungo e esse efeito do fungo faz com que impeça a proliferação de bactérias, tá? Essa foi só a título de curiosidade também, tá bom? O nome desse moço aqui é Alexander Fleming, tá? E vocês vão ouvir falar bastante dele, ou se não de penicilina, durante toda a vida de vocês. Bem, o próximo grupo que a gente vai falar um pouquinho são os protozoários. E o que são os protozoários? São organismos unicelulares, tá? E procariontes. E eles se alimentam de forma heterotrófica, tá? Eles precisam buscar o seu alimento. Aqui tem vários tipos de protozoários, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes. Só para mostrar a vocês que existem vários tipos. E existem protozoários de vida livre no ambiente, que não precisam de um hospedeiro, não precisa de uma célula, tá? E protozoários patológicos, que causam doenças. E então, pessoal, aqui tem algumas doenças causadas por protozoários. Vale lembrar que existem várias doenças, tá? Aqui nós temos o exemplo de amebíase e giardíase, que são causadas pelo consumo de alimentos ou água contaminada por protozoários e ocorre com mais frequência em locais que não possuem saneamento básico. Por quê? Como ocorre isso? Você, ao se alimentar ou tomar água contaminada com esses protozoários vão se multiplicar, tá? Dentro de você e vão sair também durante as fezes. Quando não há saneamento básico e esses dejetos são expostos, são eliminados em lugares inadequados, como alguns rios, lagoas ou algum corpo hídrico, as pessoas podem se contaminar sim, tá? E aqui tem uma doença que também é bastante comum, tá? Bastante conhecida, que é a doença de Chagas,
tá? E como ocorre, como uma pessoa fica contaminada e vai desenvolver a doença de Chagas, tá? O barbeiro, chamado de Trypanosoma cruzi, ele contaminado, normalmente ele fica em frestas, normalmente em casas de barro, mas podem ter em outras casas também, tá? Esse barbeiro, ele vai picar o indivíduo, vai ficar um pequeno orifício. Quando ele pica, ele defeca bem pertinho do orifício. E o que vai ocorrer? A picada gera uma urticária, uma coceira. Aí você vai fazer o quê? Você vai espalhar as fezes do barbeiro que estão contaminadas com o protozoário. Esse protozoário vai entrar na sua corrente sanguínea e vai se alojar nas células do coração, tá? Normalmente as pessoas são assintomáticas, ou seja, não apresentam nenhum sintoma, só depois de 10 anos, normalmente uns 10 anos depois, que começa a ter problema cardíaco, tá? Calma, calma, pessoal, acaba já já, acaba já já. Um pouquinho de paciências. Olhem, e então, vamos falar de um grupo que é muito comum, que são os vermes. E verme está associado, o nome verme, associado a um grupo de animais invertebrados, ou seja, que não possui esqueleto, tá? Possuem um corpo mole e alongado, como os plateumintos e nematódios. Aqui vamos falar um pouquinho sobre doenças causadas por plateumintos. E o que são plateumintos? São vermes, tá? Planos, eles são planos, achatados, tá? E como exemplos, nós temos esquistossomose, tá? Que é bastante comum aqui em Marechal Deodoro, tá? Que é causada por um verme que contamina um caramujo, no caso, o nome desse caramujo é Bionfalaria, não é qualquer caramujo, tá, minha gente? Depois vão dizer que escargot tá transmitindo a esquistossomose. Não, minha gente, é o Bionfalaria, tá? Uma espécie específica. E aqui no município tem bastante. Esse caramujo, portador do verme, tá? Eles ficam normalmente em regiões que possuem algum corpo hídrico. Quando uma pessoa entra em contato com esse corpo hídrico, ela fica contaminada e desenvolve a esquistossomose, famosa barriga d'água, tá? Também tem a teníase, também conhecida como solitária. Ela pode ser, esses vermes, eles podem infectar tanto bois, vacas, no caso, quanto porco. Por isso que é necessário, quando a gente for comer carne de porco ou carne de boi, sempre cozinhar direitinho para que qualquer verme que tenha nela morra, tá certo? Outras doenças causadas, no caso, por nematódios. Nematódios são vermes também, mas são cilíndricos. Olha que coisa mais linda, né? Uma ascaridíase. Na verdade, uma lombriga que causa ascaridíase, tá? E o que acontece, tá? As fezes de uma pessoa, sempre um ciclo, tá? As fezes de uma pessoa que está contaminada, tá? Possuem ovos de lombriga. Esses ovos, tá? Vão contaminar hortaliças ou também corpos hídricos. E as pessoas podem não lavar direito os alimentos e você vai comer. Olha só, minha gente. Você pode comer. E o que vai acontecer? Você vai ficar com lombriga, certo? Então, pessoal, chegou o final da nossa primeira aula e chegou a hora da nossa atividade, tá bom? Tchau, pessoal. Fiquem bem, se cuidem. Abraço virtual. Tchau.